pelas quais nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas. 2 Pedro 1, verso 4. Pensamos nas promessas como nosso tesouro. É hora de fazermos uma pesquisa sobre elas e calcularmos seu valor. Já que as promessas são nosso patrimônio, formemos uma estimativa correta da nossa riqueza. É possível que não saibamos totalmente o quanto somos ricos. Será uma pena que a ignorância de nossa grande propriedade nos leve à pobreza. Que o Espírito Santo nos ajude a formar uma avaliação correta das riquezas da graça e glória reservadas para nós no pacto da promessa. O apóstolo Pedro fala das promessas como sendo preciosas e muito grandes. De fato, elas excedem todas as coisas com as quais podem ser comparadas. Ninguém jamais fez promessas como Deus. Reis prometeram dar até mesmo metade de seu reino, mas cumpriram sua promessa? Deus prometeu dar seu próprio filho e até mesmo seu próprio eu a seu povo, e ele o fez. Os governantes traçam uma linha demarcatória em alguns pontos, mas o Senhor não estabelece limites para os dons que ele determina para seus escolhidos. As promessas de Deus não apenas excedem todos os precedentes, mas também excedem todas as imitações. Mesmo tendo o próprio Deus como modelo de liberalidade, ninguém foi capaz de competir com ele nessa linguagem. As promessas do Altíssimo estão tão acima de todas as outras promessas quanto os céus estão acima da terra. Elas também excedem todas as expectativas. Deus faz por nós infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Ninguém poderia imaginar que o Senhor teria feito tais promessas como ele as fez. Elas superam tudo o que poderíamos sonhar. Mesmo as esperanças mais jubilosas são deixadas bem lá para trás e os pensamentos mais sublimes são superados. A Bíblia deve ser verdadeira, pois ela não poderia ter sido inventada. As promessas nela contidas são maiores em quantidade e melhores em qualidade do que a pessoa mais esperançosa poderia almejar. Deus nos surpreende com a plenitude insuperável de suas palavras de ânimo. Ele derrama sobre nós tantas bênçãos que, como Davi, nos sentamos maravilhados e bradamos: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Salmos 40, verso 5. As promessas excedem todas as medidas. Há nelas um abismo de profundidade quanto ao significado, um céu de altura quanto à excelência e um oceano de largura quanto à duração. Podemos dizer de cada promessa: é sobremodo elevada, não a posso atingir. Salmo 139, verso 6. Como um todo, as promessas exibem a plenitude e a suficiência de Deus. Como o próprio Deus, elas preenchem todas as coisas. Sem limites em seu alcance, elas estão em toda parte sobre nós, quer estejamos acordados ou dormindo, quer saiamos ou retornemos. Elas cobrem toda a vida, desde o berço até o túmulo. Uma espécie de onipresença pode ser atribuída a elas, pois elas nos cercam em todos os lugares e em todos os momentos. Elas são nosso travesseiro quando adormecemos e ainda estão conosco quando acordamos. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Salmos 139, 17. Elas excedem toda a concepção e todo o cômputo. Nós as admiramos e adoramos ao seu doador, mas nunca podemos medi-las. As promessas excedem até mesmo toda a experiência. Aquelas pessoas que são de Deus e que o conhecem há 50 ou 60 anos ainda nunca extraíram a medula inteira da sua promessa. Ainda assim, pode-se dizer que as flechas estão para lá de ti. 1 Samuel 20, 22. Coisas melhores e mais profundas ainda precisam ser pesquisadas no futuro. Aquele que, pela experiência, mergulha mais intensamente nas profundezas das promessas divinas, está plenamente consciente de que ainda há uma profundidade acentuada, insondável, de graça e amor. A promessa é mais longa que a vida, mais ampla que o pecado, mais profunda que a sepultura e mais alta que as nuvens.
Aquele que mais conhece o livro dourado da promessa ainda é um novato em seu estudo. Até mesmo os antigos israelitas achavam que esse livro ultrapassava o conhecimento. Certamente, não preciso dizer que as promessas excedem todo o linguajar. Se todas as línguas dos homens e dos anjos me fossem dadas, eu não poderia dizer quão grandes são as promessas de Deus. Elas excedem não apenas uma língua, mas todas as línguas. Superam os elogios empolgados de todos os entusiastas que já se expressaram. Mesmo os anjos diante do trono de Deus ainda anelam sondar essas maravilhas, como diz 1 Pedro 1,12, pois ainda não conseguem alcançar o comprimento, a largura e a altura desse mistério. Em Cristo Jesus, tudo excede a descrição, e as promessas nele exaurem a força de toda fala, humana ou divina. Para mim, é inútil tentar o impossível. Pedro declara que as promessas são muito grandes, e ele sabia muito bem disso. Elas vêm de um grande Deus, asseguram-nos de um grande amor, alcançam grandes pecadores, operam grandes resultados em nós e lidam com grandes questões. Elas são tão grandes quanto a própria grandeza. Elas nos trazem o grande Deus, a fim de que ele seja o nosso Deus para todo sempre. A primeira promessa de Deus foi aquela que ele se comprometeu a nos dar seu Filho. Costumamos dizer, graças a Deus pelo seu dom inefável, 2 Coríntios 9,15. Mas não deixemos as palavras deslizarem muito facilmente sobre a nossa língua. Para Deus, dar seu Filho unigênito está além de toda concepção. Trata-se de um grande ato de amor. De fato, grande parece uma palavra muito pequena para descrever tal milagre de amor. Depois que o Senhor nos deu o Filho, entregando-o livremente por todos nós, o que viria em seguida? Ele prometeu dar o Espírito Santo, o Consolador, para permanecer conosco para sempre. João 14, 16 a 27. Podemos medir o valor dessa grande promessa. O Espírito Santo desceu em Pentecostes em cumprimento daquela antiga profecia, como está em Atos 2 e Joel 2, 28 a 32. Aquela maravilhosa descida não foi um dom precioso e muito grande? Lembre-se de que o Espírito Santo opera em nós todas aquelas graças que nos preparam para a comunidade do céu. Glória a Deus por essa visitação de graça sem limites. E qual seria a promessa a seguir? Nosso Senhor nos deu agora a promessa de que Ele aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. Será que todos os santos podem medir plenamente a grandeza da promessa do segundo advento? Isso significa uma felicidade infinita para os santos. O que mais Ele prometeu? Ele prometeu que viveremos porque Ele vive. João 14, 19. Que nossa alma deleitar-se-á de uma imortalidade bem-aventurada. Além disso, nosso corpo desfrutará da ressurreição. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Reinaremos com Cristo. 2 Timóteo 2, 12. Apocalipse 3, 21, 5 e 10. Seremos glorificados à sua mão direita. Romanos 8, 17. Promessas cumpridas e promessas ainda a se cumprir. Promessas para o tempo e promessas para a eternidade. Elas são de fato tão grandes que é impossível conceber que sejam maiores. Como dizem os versos, que mais pode ele dizer a vós do que já disse? A vós que fugistes do refúgio que é Jesus. Você cuja mente está treinada para ter pensamentos sublimes, me dê sua avaliação destas fiéis promessas. Eu vejo a promessa de perdão do pecado. 1 João 1,9. Ó perdoados, declarem a grandeza dessa bênção. Há a promessa da adoção, Efésios 1,5. Filhos de Deus, comecem a tomar conhecimento do tipo de amor que o Pai lhes concedeu. Proclamem a sua alegria. Há a promessa de ajuda em todos os momentos de necessidade, Hebreus 4,16. Vocês que passaram por provações, bem sabem como o Senhor sustenta e liberta seus escolhidos. Proclamem a grandeza de sua graça. Há a promessa de que, como os teus dias, durará a tua paz. Deuteronômio 33, 25. Isto é, você ficará seguro todos os seus dias. Vocês que estão trabalhando arduamente por Cristo, ou carregando sua cruz de dia para dia, sintam como é muito grande essa promessa de apoio seguro. Como você classificaria essas palavras?
o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Salmos 84, 11. E esta frase, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Quem pode medir a amplitude de uma garantia tão graciosa? Não, você não precisa tirar uma fita métrica do seu bolso. Ela não terá serventia para você aqui. Se você pudesse tomar a distância de uma estrela fixa como base, todos os cálculos ainda seriam impossíveis. Todos os medidores usados para mensurar as propriedades dos ricos são inúteis aqui. Um certo milionário se vangloriava de que sua propriedade alcançava de mar a mar. Mas nenhum oceano pode limitar os bens que nos são assegurados pela promessa de nosso Deus fiel. O tema é tão grandioso que excede meu poder de expressão e, portanto, eu me rendo. O versículo sobre o qual estamos meditando agora fala de preciosas e muito grandes promessas. Grandeza e preciosidade raramente andam juntas, mas nesse caso elas estão unidas em grau elevado. Quando o Senhor abre a boca para fazer uma promessa, com certeza é algo digno dele. Ele fala palavras de poder e riqueza superabundantes. Em vez de tentar falar doutrinariamente da preciosidade das promessas, vou me apoiar na experiência daqueles que as experimentaram e provaram. Amados, como as promessas são preciosas para os pobres e necessitados. Aqueles que conhecem sua pobreza espiritual discernem o valor da promessa que vai ao encontro da sua situação. Como são preciosas também as promessas para aqueles que desfrutaram o cumprimento delas. Podemos recordar dos tempos e das épocas em que fomos quebrantados e o Senhor nos ajudou de acordo com sua palavra. Mesmo antes de Ele nos tirar do horrível poço, fomos impedidos de afundar no lodo profundo e vislumbrar o dia em que Ele apareceria para nos resgatar. Sua promessa nos impediu de morrer de fome muito antes de chegarmos à festa do amor. Na expectativa de provações futuras, nossa confiança está na promessa. Portanto, ela é muito preciosa para nós, mesmo antes de ser cumprida. Quanto mais cremos na promessa, mais encontramos razões para crer. A palavra do Senhor é tão preciosa para nós que poderíamos nos desfazer de tudo que temos em vez de descartar uma única frase dela. Não podemos dizer de qual promessa do Senhor podemos precisar em seguida. Aquilo que mal percebemos pode vir a ser essencial para a nossa vida em um determinado momento. Graças a Deus que não somos chamados a nos separar de nenhuma das joias do peitoral da Sagrada Escritura. Todas elas são o sim e o amém em Cristo Jesus, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios 1, 20. Quão preciosas são as promessas quando ficamos enfermos. Olhando para a eternidade até o mês seguinte, duramente provados e tentados pela dor e pelo cansaço. Todas as circunstâncias deprimentes perdem seu poder para o mal quando nossa fé se apodera firmemente das promessas de Deus. Que doce é sentir que tenho minha mente e meu coração fundamentados na promessa. Descanso sobre a verdade do Altíssimo, descanso não sobre a vaidade terrena, mas sobre a veracidade celestial. Não há nada comparável a esse descanso perfeito em outro lugar. A pérola da paz é encontrada entre as preciosas promessas. Isso é precioso de fato, que pode sustentar os moribundos e fazê-los passar para a eternidade com tanto deleite como se fossem a um banquete de casamento. O que dura para sempre e alegremente dura para sempre é o mais precioso. Aquilo que traz consigo todas as coisas e tem todas as coisas dentro de si, isso é realmente precioso e tal é a promessa de Deus. Se tal for a preciosidade e a grandeza das promessas, aceitemos e acreditemos nelas com alegria. Devo exortar o Filho de Deus a fazer isso? Não o desonrarei tanto. Certamente ele acreditará em seu próprio Pai. Certamente, com toda certeza, deveria ser a coisa mais fácil do mundo para os filhos e as filhas do Altíssimo acreditarem naquele que lhes deu poder para se tornarem filhos de Deus. Meus irmãos, não nos deixemos que a incredulidade nos faça duvidar da promessa, mas acreditemos nela integralmente.
Além do mais, deixe-nos conhecer as promessas. Não deveríamos tê-las na palma das nossas mãos? Não deveríamos conhecê-las melhor do que qualquer outra coisa? As promessas deveriam ser os clássicos dos crentes. Ainda que você não tenha lido o livro mais recente e não tenha ouvido falar sobre a última decisão do governo, você deveria estar muito bem informado sobre o que o Senhor Deus disse e deveria contemplar sua palavra ser cumprida. Deveríamos ser sempre tão versados nas Escrituras a ponto de ter, na ponta da língua, a promessa que mais corresponde exatamente ao nosso caso específico a cada momento. Devemos ser transcrições da Escritura. A promessa divina deve estar escrita tanto em nosso coração quanto nas páginas do livro sagrado. É algo muito triste que algum filho de Deus não tenha consciência da existência da promessa real que o enriqueceria. É lamentável que qualquer um de nós seja como aquele homem pobre que, desconhecendo ser herdeiro de uma fortuna, continuou a varrer as ruas e a implorar por dinheiro. Para que serve ter uma âncora em casa quando seu navio está em uma tempestade no mar? De que adianta uma promessa da qual você não consegue se lembrar a fim de reivindicá-la em oração? O que quer que você não saiba, esforce-se para estar familiarizado com aquelas palavras do Senhor que são mais necessárias para a nossa alma do que o pão para o corpo. Façamos também uso das promessas. Há pouco tempo, um amigo me deu um cheque para certas instituições de caridade e me disse: certifique-se de depositá-lo no banco hoje. Você pode ter certeza de que isso foi feito. Não guarde os cheques para olhar e brincar. Eles vão para o banco e o dinheiro é recebido e gasto. As preciosas promessas do nosso grande Deus são expressamente destinadas a serem levadas até a Ele e trocadas pelas bênçãos que elas garantem. A oração leva a promessa ao banco da fé e obtém a bênção de ouro. Cuidado como você ora. Faça disso um verdadeiro negócio. Que nunca seja uma formalidade morta. Algumas pessoas oram muito tempo, mas não conseguem o que pedem porque não invocam a promessa de uma forma verdadeira e profissional, entre aspas. Se você fosse a um banco e ficasse 1 hora conversando com o caixa e depois saísse novamente sem seu dinheiro, qual seria o benefício disso? Se eu for a um banco, passo meu cheque pelo caixa, pego meu dinheiro e vou cuidar dos meus negócios. Essa é a melhor maneira de orar. Peça o que você quer, porque o Senhor prometeu. Acredite que você tem a bênção e vá em frente com o seu trabalho com toda a segurança para glorificá-lo. Levante-se dos seus joelhos cantando, porque a promessa está cumprida e sua oração será respondida. Não é a duração da sua oração, mas a força da sua oração que vence com Deus. E a força da oração está em sua fé na promessa que você implorou perante o Senhor. Por fim, fale sobre as promessas. Diga à casa do rei o que o rei disse. Nunca guarde as lâmpadas de Deus debaixo do alqueire, como está em Mateus 5:15. As promessas devem ser proclamadas, exiba-as na parede, leia-as em voz alta para que todos possam ouvi-las. Quão bom seria se nossas conversas fossem mais frequentemente adoçadas com as preciosas promessas de Deus. Depois do jantar, muitas vezes nos sentamos por meia hora e falamos mal dos nossos pastores ou fofocamos sobre nossos vizinhos. Quantas vezes esse é o divertimento de domingo? Seria muito melhor se disséssemos: agora, amigo, mencione uma promessa. E se o outro respondesse, e você cita outra promessa em seguida. Então que cada um fale de acordo com o seu próprio conhecimento pessoal sobre o cumprimento dessas promessas por parte do Senhor, e que cada um dos presentes conte a história da fidelidade do Senhor a ele. Por esse santo diálogo, devemos aquecer nosso próprio coração e alegrar o espírito uns dos outros. E só assim o dia de descanso seria utilizado corretamente. Os homens de negócios discorrem sobre seu ofício. Os viajantes falam de suas aventuras e os agricultores conversam sobre suas colheitas. Não deveríamos, então, proclamar abundantemente a memória da bondade do Senhor e falar de sua fidelidade? Se o fizéssemos, todos nós deveríamos endossar a declaração de Pedro de que nosso Deus nos deu suas preciosas e muito grandes promessas. Come to me, you weary
segue